Tem como fazer clareamento caseiro, clareamento em casa? Gente, você acredita que tem? Pois é, tem como fazer isso. Só que você não pode ser ingênuo de achar que você vai misturar carvão com cúrcuma, com água oxigenada, com óleo de coco e várias receitinhas caseiras e que essas receitinhas de TikTok, de Instagram vão dar certo nos seus dentes, porque isso não vai acontecer, tá? E eu preciso te explicar o porquê, gente. É o seguinte, os dentes, eles são feitos de um mineral. Então, se você der um toquezinho no seu dente, você vai ver que seu dente é duro, tá? Se você chegar bem pertinho do espelho e olhar o seu dente, você vai ver que você não enxerga nada. O dente, ele é como se fosse uma pedra. Só que esse dente, ele tem microtúbulos. Só que você só vai conseguir ver esses microtúbulos através de um microscópio, né? E para que servem esses microtúbulos? Esses microtúbulos, eles levam até a polpa do dente. É como se fossem vários canalículos. É como se fosse, não, são vários canalículos, né? Que se chamam túbulos dentinários, que eles levam até a polpa do dente, que é o núcleo do dente, mais conhecido como canal, né? Polpa, que é a parte interna do dente, onde funciona como se fosse um coração. É a coisa mais linda, gente. Lá dentro do seu dente é um coração. Ele pulsa, ele tem nervo e ele tem vaso sanguíneo. Tem sangue lá dentro do seu dente, para você ter uma ideia. E esses nervos que estão dentro do seu dente, eles fazem conexão, sabe aonde? Com o seu cérebro. Então, assim, o dente, gente, não é porque eu sou dentista, não, mas é a coisa mais linda, porque ele é complexo pra caramba, importantíssimo, ele tem conexão com o seu cérebro. Você tem noção do que é isso? Então, assim, os túbulos dentinários, eles levam para essa parte interna do dente. E no meio dessa parte interna, né, que eu falei do núcleo, no meio tem uma camada que a gente chama de dentina. Então, a parte branca que você vê, o nosso dente, ele é formado por 3 camadas. A parte branca, que é aquela que você vê, que é essa que você tá vendo aqui na minha boca, que chama o esmalte. A parte do meio, que se chama dentina, e a parte interna, que é essa polpa. Para acontecer o clareamento, a gente precisa fazer uma intervenção na parte do meio, que é a tal da dentina. E essa é a parte amarelada dos seus dentes. A dentina, ela é originalmente de um tecido, né? Ela é formada de uma forma amarelada. E é ali que retém as partículas de pigmento, principalmente, onde causam esse efeito amarelado nos seus dentes. Então, tendo dito tudo isso, e agora você já sabe como é o seu dente, já deu para você perceber, né, ao longo aqui desses primeiros minutos, que os dentes, eles têm esses microtúbulos que levam à parte interna. Ou seja, o clareamento, ele vai ser feito de dentro para fora e não ao inverso. Então, você esfregar coisas na parte externa do seu dente, não vai acontecer nada. Nada. Você pode, tive a impressão que clareou e tal. Você não vai acontecer o clareamento, porque o clareamento, ele acontece nessa parte interna. E como os túbulos, eles são muito finos e muito pequenos, né? Você não consegue enxergar na frente do espelho, como eu te disse, só para o microscópio, não entra as coisas no dente, porque ele é muito fino, né? Então, é muito difícil a gente penetrar dentro desses túbulos dentinários. Não é óleo, não é substância caseira que vai conseguir entrar. A gente precisa de uma substância química, né, com dezenas de propriedades para que esse processo aconteça dentro do dente, né? Então, infelizmente, receita caseira não dá certo, você tá perdendo o seu tempo e tá se arriscando. Por que eu tô te dizendo que você tá se arriscando? Porque na parte externa do seu dente, ele é um mineral, né? Então, ele é brilhoso, você já percebeu isso? Né? Dá um sorriso na frente do espelho, ele é brilhoso, ele tem que ser brilhoso. E aí, quando você começa a usar essas técnicas caseiras, você vai provavelmente criar uma abrasão, você vai arranhar o seu dente. E aí, quando você arranha o seu dente, você tem um efeito rebote. Então, num primeiro momento, você arranha, você tem a sensação de que ele tá mais claro. Mas, se ele fica arranhado, ele fica poroso. E toda a superfície porosa, né, ela vai aderir mais sujeira. Então, um dente arranhado, ele é um dente que vai ficar mais manchado. E aí, a gente começa a ter essas manchas externas, que daí a gente vê essa porosidade nos dentes, esse amarronzado, esse acastanhado nos dentes, que é um pigmento totalmente diferente do amarelamento que a gente trata no clareamento, entende? Então, assim, não tem fórmula mágica de você fazer clareamento em casa. Agora, nós temos uma forma
técnica que também é popularmente conhecida como clareamento caseiro. Eu falo que deveriam mudar o nome dessa técnica, tirar o caseiro, porque quando a gente fala caseiro, a gente entende que é aquela coisa que a gente faz em casa, né? Misturinha em casa, esse tipo de coisa. E não é. Caseiro vem de ser feito em casa, mas a substância, ela é entregue pelo dentista, ela é prescrita pelo dentista, igual um remédio. É como se o médico te desse um remédio e falasse pra você, olha, esse remédio ele é caseiro, mas ele é caseiro do tipo, você vai na farmácia e vai tomar um remédio em casa e não precisa vir aqui se internar, se hospitalizar para tomar um remédio. Então, eu tô fazendo uma analogia bruta para você entender o porquê da palavra caseiro. Então, muitos pacientes confundem, eles acham que o clareamento caseiro significa que são fórmulas que podem ser feitas em casa, receita caseira, receita de casa. E não é isso, significa fazer em casa. Aqui, para os meus pacientes, eu chamo de clareamento de autoaplicação, que é um nome técnico, para entender que é uma continuação do clareamento feito dentro do consultório. Aí sim, é uma substância química que o dentista vai prescrever. Eu aqui mando manipular especificadamente para cada paciente, de acordo com as situações clínicas que são adversas, e aí esse paciente ele leva essa fórmula prescrita para fazer em casa, para aplicar em casa, porque esse clareamento, né, de autoaplicação, né, caseiro, ele é aplicado em casa, como eu havia dito, e ele é um processo, né, então você aplica por vários dias em casa, para daí sim a gente ter o clareamento, né, a continuação do clareamento ou ter a efetividade do clareamento, tá? Coisas importantes. Você não pode se autoprescrever clareamento. Sabe por quê? Porque se você tiver qualquer coisa na sua boca, por menor que seja, o clareamento, né, essa ampola de clareamento, né, também conhecida como ampola de clareamento caseiro, ela é um ácido e ela vai destruir a estrutura do seu dente se você tiver alguma questão de saúde, tá? Se você tiver problema também de gengiva, esse ácido ele pode escorrer ali para a região da sua gengiva e causar uma necrose, causar problemas gravíssimos com os seus dentes. Além disso, cada paciente tem uma permeabilidade dentinária, que é o quê? Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que o dente ele é formado pelos túbulos? Esses túbulos, eles têm um tamanho diferente também entre os pacientes, de acordo com algumas condições, como por exemplo, paciente com mais idade tem um túbulo menor, paciente mais jovem tem um túbulo maior. Então, o tempo de uso desse remédio, né, dessa ampola, desse clareamento, ele também precisa ser monitorado e ele é também uma prescrição de acordo com as condições clínicas do paciente. Então, essa coisa de você entrar em site, comprar clareamento que seria de uso restrito para dentista e aplicar, meu amigo, você acha que você está fazendo vantagem? Você está fazendo uma coisa assim super grave para os seus dentes e que pode te acarretar em problemas que são irreversíveis, né? Que não vai ter como resolver. Então, esse vídeo é um bate-papo mesmo para te alertar. É muito comum a gente pensar, não vai acontecer nada, eu não tenho nenhum sintoma, eu não tenho nada de saúde, vai dar tudo certo, vou fazer, mas não é bem assim, tá? E esse dente, né, o dente, como ele tem esses túbulos, se a gente tem uma agressão muito grande do clareamento, sabe aquele núcleo que eu te falei também lá no começo do vídeo, essa parte interna, que é o coração do seu dente, pode ter uma reação também e te faça a levar a tratamentos super invasivos, né? Então, pode causar uma sensibilidade muito grande também. Então, assim, não pode fazer essa autoaplicação. Isso é uma coisa muito séria, tá? Se você quer fazer clareamento, sabe qual que é a dica que eu dou para os pacientes? Quer ficar com o dente claro, mas não quer pagar o dentista, não quer ir lá fazer o tratamento de saúde com clareamento? A primeira dica faz só uma limpeza no dentista. Chega no seu dentista e faz uma profilaxia, porque daí o dentista vai fazer um polimento nos seus dentes, o que é um tratamento mais em conta do que o tratamento de clareamento. E essa limpeza profunda vai tirar as manchas externas do seu dente, né? E aí você já vai ficar com esse visual de dentes mais claros e principalmente com muita saúde. E a segunda dica também que eu dou para os pacientes escove os seus dentes, meu amigo. Escova os dentes,
né? E assim, não adianta usar pasta whiteness, carvão, essas pastas pretas, essas pastas de carvão, elas não são recomendadas. Tem hora para usar essa pasta, né? O dentista, ele é o profissional preparado para saber qual é a hora certa de usar essas pastas. Essas pastas, elas não são de uso contínuo. Não devem ser, porque elas têm muito atrito, né? Elas são, normalmente, né, a substância, ela é muito arenosa, e isso arranha os seus dentes e também dá esse efeito rebote, né? Não querendo, né, dizer nada sobre a indústria farmacêutica, né? Mas, enfim, é óbvio que há sempre um interesse em ter efeitos rebotes, porque daí o consumidor, ele vai sempre recomprar, né? Então, você usa uma pasta de clareamento, pigmenta seu dente, você compra mais pasta, você compra mais pasta. Então, a gente tem que ter esse olhar também sobre a saúde, tá? Então, é muito importante você estar atento a essas questões, e quem vai te orientar isso é o dentista, tá? Então, essas pastas clareadoras, elas devem ser prescritas pelo dentista. E uma forma é você escovar os dentes com pastas que não sejam tão abrasivas, né? Pastas convencionais. Escovar 3 vezes ao dia, evitar alimentos com muita pigmentação. E, na verdade, eu recomendo meus pacientes, não é nem evitar, é você não ficar com a boca suja daqueles alimentos, né? Então, uma coisa é você tomar uma Coca-Cola, terminou de tomar, dá ali um tempinho, chega em casa e escova os dentes. Outra coisa é você tomar Coca-Cola e ficar o dia inteiro com aquela boca cheia de restos de Coca-Cola, né? Um exemplo. O cigarro, por exemplo, né? Então, eu não fumo cigarro, mas eu fumo cigarro eletrônico. Meu amor, é nicotina do mesmo jeito, né? Vai pigmentar os seus dentes. Alguns corantes, né? Então, a gente tem muitas pastilhas, às vezes drinks com muito corante. Então, às vezes, pensar em escolhas alternativas com menos corante também são caminhos para a gente evitar pigmentar o dente, tá bom? Enfim, eu acho que você conseguiu entender a mensagem que eu quis dizer. Esse canal, ele serve para sempre trazer mais informação de saúde, informação clara, informação límpida, para você entender o que é bom e o que não é para sua saúde. Eu sou a doutora Inajara, não me apresentei, né? Mas eu sou a doutora Inajara, sou especialista em ortodontia, sou Invisalign Doctor, e eu sempre trago aqui no canal temas quentes sobre odontologia, tanto para a saúde quanto alertas, né? Trago muita informação sobre os tratamentos com o aparelho, seja aparelho fixo, seja alinhadores, e esse canal, ele serve com esse objetivo. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que isso ajuda a impulsionar e ajuda a estimular a gente sempre fazer conteúdo de saúde por aqui. Se você tem mais alguma dúvida, é só deixar nos comentários, e os meus contatos também estão no link da bio. Espero te ver no próximo vídeo, e qualquer dúvida é só deixar aqui pra mim.